Melhores, Tá bem baixinho só. tá bem, muito baixinho? Espera 2 minutinhos. Todo mundo fechou. Aqui melhorou? Som, a imagem? Foi? Tá, vamos começar. Ainda é baixinho, mas você prendeu o cabelo, Tá bem será? baixinho? Ah, agora tá bom. Agora tá ótimo. Não, eu tô com fone, mas é do computador. Tá ótimo agora. Boa tarde, a gente vai começar nosso segundo webinar. Vou tirar o som, senão não consigo ouvir. Hoje teremos Viviane Abreu e Karen Ribeiro. Eu ia falar Baquini. Karen Ribeiro. Elas vão falar sobre envelhecimento no balé. A gente gostaria de agradecer a participação de todos, tanto delas quanto da nossa coordenadora, dos alunos que estão assistindo agora. A coordenadora desse lado, estou olhando. A gente gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores, que é a Paclassic, a Lilian Atelier, a Yuki Dancewear e a Bamolina Shop. Então, a gente vai começar primeiro com a Viviane Abreu, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento e o envelhecimento cognitivo. E mais do que isso também. Podemos ir, Vivi? E meu canal. Oi, gente, boa tarde. Tá aberto o canal? Estão me ouvindo bem? Marcela? Sim. Tudo bem? Então, tá bem. Ok, eu queria saber, as pessoas que estão hoje nesse webinar são de que área, que projeto vocês estão? Vocês podem colocar isso para mim aqui no chat, por favor? Muito bem, estou compartilhando minha tela para vocês. Isso. Bem, vamos começar por aqui. Ok. Vamos entrar por aqui. Isso. Eu precisava até entrar de outra maneira para eu ver vocês, né? Porque eu não, assim, não, tem alguma maneira de eu vê-los e fazer a apresentação ao mesmo tempo? Só se você compartilhar e usar em um outro computador ou um outro celular. Tá, então faremos isso. Ai, que dá uma aflição falar só para a tela, gente. Não é? Fala sério, hein? Muito duro esse negócio de falar só para a tela. Vou fazer isso então, tá? Eu não estou acostumada de verdade a usar essa plataforma. Eu uso outra. Então, deixa eu achar a Marcela aqui que a gente já faz isso. Marcela. Não achei. Se você quiser, você pode me mandar o link ou adicionar no e-mail que eu abro e apresento. Tá. Marcela, acho que eu já consegui. Tá? Eu vou entrar aqui pelo meu celular, pelo menos assim eu consigo ver as pessoas, tá bom? Então, vou deixar. Tem que tirar o som desse. Tô tentando. Tô tentando. Isso, mais a câmera. Ok.
Agora vamos ver todo mundo aqui, né? Certo. Ah, muito melhor agora. Tá. Tudo bem, amores. Vamos lá. Já comecei a fazer bagunça. Vamos lá. E aí, eu queria saber de vocês, quem são vocês, para saber que público que eu estou falando, né? E poder entender o que eu vou falar para vocês também, tá? Então, vocês me disseram que são a maior parte das pessoas que está aqui hoje faz parte mesmo do balé, é isso? Alguém fala comigo? Acho que se alguém quisesse abrir Sim, a câmera também, sim, né? legal. Pra gente olhar a carinha de todo mundo. Sim, isso, a linha dos anjos, beleza, perfeito. Então, tá bom, ok. Eu vou falar um pouquinho primeiro para vocês o que é TO, né, para vocês poderem entender por que nós estamos aqui e por que a gente entende estamos ainda falando sobre ocupação, tá? Nós somos terapeutas ocupacionais, eu sou terapeuta ocupacional há 35 anos, trabalho com cognição e trabalho com envelhecimento, sigo o balé com a Karen há algum tempo, né? Algum bom tempo, gosto muito, e é uma ocupação que me interessa muito, pelo envolvimento todo na vida que ela tem. Porque a TO é isso, gente, a TO é essa arte e a ciência de permitir que uma pessoa tenha o envolvimento na vida cotidiana por meio de uma ocupação. A TO vai capacitar as pessoas para o desempenho dessas ocupações através da melhora dessas habilidades que a pessoa tem, ok? Para promover, então, saúde, bem-estar e inclusão, possibilitando que essa pessoa esteja incluída dentro de uma sociedade, dentro da sua comunidade, dentro da sua própria casa, né? Que as pessoas possam estar de acordo com o seu potencial e não com o que a sociedade exige nas ocupações diárias de vida, tá? Ocupação, então, se refere a tudo o que as pessoas fazem no decorrer da vida cotidiana, exatamente tudo. Cada um de nós tem muitas ocupações que são essenciais para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso continuar, né, em desenvolvimento. E os TOs acreditam, eu vou referir a nós mesmos como TOs, porque esse nome é complicado, que as ocupações vão descrever quem você é e como você se insere no mundo, o que você sente sobre si mesmo, tá? E a gente olha, então, o balé como uma ocupação na fase adulta e na fase do envelhecimento também, tá? Do ponto de vista do envelhecimento social, o balé vem contribuir para aumentar a autoconfiança, para contextualizar a socialização, ter esse sentimento de pertencimento, né, a um grupo, o que é maravilhoso para o envelhecimento, é essencial para o bom envelhecimento e para um envelhecimento ativo. Melhorar o contato visual e a propriocepção em relação aos outros, não só em relação a si mesmo. Aumentar a inteligência emocional e auxiliar na manutenção de comportamentos adequados. Olha que legal. Por quê? Vocês sabem muito bem o tanto que tem que respeitar uma professora, né? Principalmente se for uma professora como a Karen, né, Karen? Que é né? O comportamento. Amei. O comportamento tem que ser exatamente muito bem respeitado e estruturado. Isso é muito, muito, muito importante dentro do envelhecimento. A gente vai envelhecendo, a gente vai largando um pouco certas necessidades, né? E veste um pouco o nosso chinelo em casa e fica de qualquer jeito, né? É difícil aquela pessoinha que acorda já totalmente maquiada e fica o dia todo assim. Isso não é o padrão. O padrão do envelhecimento é a pessoa ir se desfazendo de certos comportamentos
e que na hora de manter de novo, né, a relação social, fica, olha aquele velho, como é que está se comportando. Então são esses estigmas que uma atividade muito bem estruturada, uma ocupação de lazer muito bem estruturada, vai controlar, né? Vai ajudar a manter o nosso comportamento do dia a dia, tá? E aí, uma das mais importantes ocupações que o terapeuta ocupacional se ocupa em trazer, em definir para as pessoas, é que as pessoas tenham lazer. O lazer, gente, é a única forma de controlar e diminuir o estresse diário. E quando a gente é jovem, a gente faz lazer, a gente procura fazer muito lazer. Mas isto, na vida adulta já, de um trabalho onde a gente tenha que lidar com uma família, com uma casa e com muitas outras responsabilidades, nem sempre isto cabe. Além da gente ter a crença de que é o trabalho que dignifica e o lazer está ligado a ócio, ok? E aí fica difícil as pessoas quebrarem essa crença, né? Complicado as pessoas saírem deste lugar para ir procurar inclusão nesta vida na velhice. Elas preferem se incluir dentro, muitas vezes, de uma crença. Felizmente, nós tivemos grandes avanços aí em que as próprias comunidades de idosos fizeram, se chamando naquele tempo de melhor idade, terceira idade, e que agora a gente usa falar de envelhecimento ativo, tá? A gente sabe que não é a melhor idade, isso não existe. Né? A gente sabe que não é a terceira idade, que muitos vão viver até 100 anos, vão chegar na quarta idade. Então, o que vai ser melhor? O que vai ser melhor é a gente sustentar de verdade alguns pilares que vão dar para a gente um envelhecimento ativo, com presença de doenças ou não. É lógico que o pilar saúde, controlar a saúde, vai ser o mais importante para a gente conseguir um bom desempenho independente na vida, uma capacidade de fazer coisas, não é? Ao longo de uma vida inteira, não é só na fase do envelhecimento, ok? Mas aprender novas habilidades, conhecer novas pessoas, expressar-se, desenvolver autoconfiança e, ao final, apresentar-se. É uma das formas que o balé dispõe, que o balé consegue oferecer às pessoas até como lazer e como aprendizagem mesmo, tá? Principalmente na fase adulta, né? Quando nós olhamos para o tema envelhecimento e balé na terapia ocupacional, infelizmente a gente só encontra intervenções baseadas em doenças, porque, gente, esta era a forma, e ainda é em muitas escolas, a forma de olhar a atuação de um profissional da área da saúde, de um profissional da área de reabilitação, como é o TO, tá? De qualquer maneira, ainda dentro de uma doença crônica e progressiva, como é a doença de Parkinson, a gente consegue enxergar dentro dessas pesquisas e na vida real vários exemplos de efeitos e melhorias sistêmicas para a pessoa, melhorias holísticas, tá? Esse é um artigo recente, né, de 2018, e a gente tem um outro também recente em relação à cognição e em relação à doença de Parkinson e dança, ok? Não especificamente só com balé, mas também com o uso do balé. 40% a 80% das pessoas com doença de Parkinson podem ter déficits cognitivos, e tem mesmo, e déficits cognitivos importantes que vão impedir essas pessoas de tomada de decisão e de participação ativa em atividades de vida diária, que são as AVDs, né, bem como conseguir manter mesmo essa vida independente. A gente sabe que na doença de Parkinson, além dos problemas de movimento, a gente vai ter problemas do movimento visual, por exemplo, que vão impedir essas pessoas até de dirigir. É que a gente não tem legislação no Brasil para isso, então
não se fala muito, né? Deixa só por aí, tá? Mas os resultados sugerem que a dança melhora os aspectos cognitivos, porque trabalha, de fato, memória, atenção e função executiva. Por que eu estou trazendo a doença de Parkinson? Porque eu sei que aqui tem uma porção de jovens e existem já, infelizmente, estudos bastante importantes associando a quantidade de pesticidas que a gente ingere por causa da comida com o aparecimento da doença de Parkinson na vida adulta e mais tarde, né? E os dados são alarmantes, viu, gente? Dizendo que os nossos filhos, no caso os meus netos, provavelmente não terão em sua grande parte, a doença de Alzheimer, mas sim a doença de Parkinson, o que é altamente incapacitante também, tá bom? E aí, para trazer um exemplo bem bonitinho de como que isso pode acontecer com o envelhecimento e tornar mesmo as pessoas que têm uma dificuldade física se enxergarem dentro de um envelhecimento ativo, eu trouxe a Sarah Woods, que é uma mocinha que criou há 8 anos o balé Vitality, que são classes para as pessoas idosas que moram em residenciais de idosos nos Estados Unidos, tá? E, na verdade, ela conta que ela tirou a ideia da mãe dela, que é uma terapeuta ocupacional e trabalha com populações mais velhas. Eu adorei isso. Ela adorou a ideia, imediatamente ela entendeu como é que ela ia adaptar o balé para essas pessoas, né? E criou essas classes. Daqui a pouco vocês vão ver isso com esta ideia na mesma pessoa, porque ela é terapeuta ocupacional e é professora de balé. Olha só, né? Que bonitinho. Então, aqui ela precisou ter a mãe para poder enxergar essas pessoas. O princípio que ela usa aqui é o mesmo, é que ninguém é velho demais para dançar. Todo mundo pode aprender, né? Todo mundo pode dançar, tá? E tem outras formas da gente enxergar isso. Por exemplo, as pesquisas que se relacionam à estética cerebral, como é que o cérebro vê a estética, são bem interessantes. Eu adoro essas pesquisas. Oferece uma visão, assim, muito interessante dos fundamentos neurais e históricos da beleza e da arte, né? Embora a arte e a beleza possam parecer assim não essenciais aos olhos de outros, aos nossos olhos resumem uma busca pelo prazer e significado na vida, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Porque vocês vivem exatamente isso. Além desses processos cognitivos, que a gente vai voltar a falar, as demandas físicas e artísticas da dança, então, exigem múltiplas habilidades cognitivas, que podem ser estudadas usando muitos métodos comportamentais e neurocientíficos mesmo. A gente está falando de plasticidade, por exemplo. Os dançarinos precisam aprender essas sequências complexas de movimento para reproduzir com eficiência. Tem que observar o movimento que o outro faz para incluir essa transferência de informações visuais e verbais para essa ação motora, tá? Estou falando de neurociência mesmo. Os dançarinos modificam os movimentos em relação à direção no espaço, à velocidade, a ritmo e amplitude. Vocês têm ideia do que está ligado no nosso cérebro quando isso está sendo feito? Vocês sabiam que os dançarinos têm preferência para um lado para virar quando vão fazer, por exemplo, aquela curva? Em geral é para o lado direito. Ah, tá, me conta, qual que é essa? Pirueta. Pirueta, e essa mesmo, essa. A terapeuta aqui vai falar em curvar o corpo, lógico, né? E não é só através da observação, mas precisa ser precisamente observado através da demonstração e modificar a maneira que o coreógrafo está exigindo, né? Dependendo das orientações que o coreógrafo está fazendo. Olha só como é difícil.
Vários estudos já investigaram as funções de controle cognitivo que estão subjacentes a essas habilidades físicas excepcionais dos dançarinos. Com foco no quê? Como que as pessoas aprendem? Como que essas pessoas mantêm essas funções do controle sensorial e motor? E mais do que isso, esses estudos são tão interessantes que eles vão atrás de perceber como que os dançarinos trocam a preferência por processos cerebrais. Vamos ver? Olha só. Os dançarinos fazem de verdade plasticidade cerebral. Curiosamente, dançarinos com maior proficiência, as funções somatosensoriais melhoram com o treinamento físico. Então, quanto mais treinamento a pessoa fizer, isso é visto também não só nos dançarinos, mas nos músicos, da mesma forma, levando a uma alteração do equilíbrio dos sentidos individuais num processamento que é feito multimodal. Multimodal quer dizer, vocês têm ideia de quanta coisa está ligada na cabeça quando as pessoas estão fazendo esse treinamento físico? O treinamento da dança, então, recruta a influência sensorial, que é chamada de somatossensibilidade, que é a forma como você percebe onde está seu corpo, a forma como você usa a musculatura, a força, e muda a dominância sensório-motora, que é feita essencialmente pela visão, em nós não dançadores, em nós não bailarinos, para a propriocepção. Isso é lindo, gente, eu amo, né? Eu trabalho com isso, então, assim, eu acho maravilhoso quando isso é mostrado, tá? Mas o que é essa propriocepção? Que é tão estudada e tão falada, e é muito estudada em esportistas, em bailarinos, em todas as pessoas que usam o corpo de alguma forma, tá? A propriocepção é denominada como sinestesia, esse termo designado para nomear a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição, orientação, força exercida pelos músculos, posição de cada parte do corpo em relação aos demais, sem utilizar a visão. No entanto, de olhos fechados, nesses estudos, os dançarinos não foram melhores do que os não dançarinos, tá? Depende, sim, de um treinamento muito grande de visão para depois transformar isso, ok? Por exemplo, em tarefas de equilíbrio, se você não treinar a propriocepção, fica muito difícil, né? Usando tarefas de equilíbrio estático, estudos mostraram que as tarefas de equilíbrio dos dançarinos se relacionam com esta autorregulação do movimento, que a informação visual dá. Olha como é que elas estão olhando, ó. Olha que interessante. Elas estão olhando para um ponto fixo para fechar os olhos depois e poder fazer e continuar imaginando, né, este mesmo ponto fixo. No entanto, padrões dinâmicos de oscilação postural dos dançarinos, que são modulados pela entrada visual, mas de uma maneira diferente das pessoas normais. Lógico que são. Põe a gente para fazer um exercício desse, não sai de jeito nenhum. A lesão dos braços de uma e de outra pessoa. Olha a posição de mão de uma e de outra pessoa. Por que isso muda em relação às outras? Porque se você olhar da cintura para baixo, elas estão quase que exatamente iguais. Então, ali é o ponto de equilíbrio para e o resto, a ação do outro movimento, tá? Só isso. Só um minutinho. Diz aqui que minha bateria vai terminar. Eita, nós. Tudo bem. Então, vejam, gente, a gente vai olhar todas essas dinâmicas, sim,
Não é só a pessoa que estuda o balé tão fortemente assim, mas quando a gente trabalha com o envelhecimento, é lógico que a gente está tomando em conjunto essas demonstrações dessas funções básicas que são subjacentes também ao equilíbrio, também à postura, né? A influência do treinamento, e que o treinamento de dança tem o potencial, sim, de estabilizar, alinhar o desempenho dos dançarinos, e não precisam ser dançarinos anteriores. A própria atividade, a própria tarefa tem esta função, tá? Muito bem. Ok, mas para ocupar-se desta ocupação do balé, a gente, então, além de trabalhar todas essas funções aí, como terapeutas ocupacionais, a gente pode lançar mão também de mais um recurso, que é trabalhar as imagens mentais. As imagens mentais são um processo de simulação cognitiva, também multimodal, que você vai usar espaço, distância, medida, altura, dupla visão, ou visão binocular, e que nos permite representar informações que a nossa mente percebe na ausência de informações sensoriais reais. Então, o fato de você só assistir a esses treinamentos quer dizer que você está fazendo isso, você está recebendo essa informação da mesma maneira e não está fazendo. E, no caso dos esportes, isso foi usado primeiramente no balé, no basquete, desculpe. Isso foi usado primeiramente no basquete, norte-americano essencialmente, né? Esse tipo de treino melhora muito o desempenho depois dentro do contexto real, dentro da situação real. A prática de imagem motora, também conhecido como MIP, ou só como prática mental, esse processo de simulação, então, que você envolve o uso sistemático dessas imagens e fica ensaiando secretamente, quer dizer, até sem o seu conhecimento, vamos dizer, muito consciente. Mas é lógico que você tem que fazer isso conscientemente, porque senão depois você não acha essa informação lá dentro da sua cabeça, ok? Ela fica lá guardada e você não sabe para que ela serviu. Então, toda informação que entrar tem que ter um porquê, tem que ter um conhecimento de para que eu estou vendo isso, para que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou trabalhando dessa forma. Porque isso sim induz a essa plasticidade neural e a capacidade do cérebro de remodelar essa estrutura como resultado de repetições, 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 te dando experiência, tá? Ok? Eu deixei 2 exemplozinhos aqui depois de onde eu tirei essas 2 imagens, né, daquele bailarino e das meninas fazendo treinamento, só para vocês depois, se quiserem, dar uma olhada, tá? Do ponto de vista do envelhecimento, só envelhecimento, os sistemas sensoriais, visual, somatosensitivo e vestibular, são responsáveis pelo início do processo de construção do equilíbrio humano, do corpo humano, e são os que vão sofrer ao longo do tempo. Mas veja, gente, tudo dentro do envelhecimento, daqui para frente, eu tenho a impressão, depois desses 35 anos acompanhando o envelhecimento, já num processo de envelhecimento, lógico, né, todos nós já estamos dentro desse processo de envelhecimento, eu tenho certeza, no que eu estou falando, em dizer para vocês que essas alterações dos sistemas sensoriais também se dão porque as pessoas não foram educadas para trabalhar em favor da sua saúde, para trabalhar a favor do seu sistema visual, para trabalhar a favor do seu sistema somatosensitivo, quer dizer, a gente para de fazer atividade física, a gente para de andar tanto a pé, a gente vai parando, então a gente vai perder equilíbrio. Nós não fomos criados para viver dentro de 4 paredes, de frente a uma telinha, como nós estamos fazendo agora. Então, é muito complicado dizer que nós vamos ter um envelhecimento ativo com boas condições, não é mesmo? Nós fomos
inventados, criados, colocados no mundo pelo Criador, para viver ao ar livre, para andar, não é? E assim nós passamos mais tempo na cama ou sentados em uma cadeira do que fazendo o que deveríamos fazer como seres humanos. E esses sistemas vão sofrendo essas alterações, sim, por causa da senescência, quer dizer, o envelhecimento normal, mas também por causa de presença de doenças. Essas modificações nesse funcionamento sensorial vão predispor o idoso à instabilidade e, consequentemente, a quedas. Então, olha só como é importante uma tarefa, uma ocupação como essa que é o balé, né, nessa hora. O envelhecimento do sistema sensorial implica, sim, na funcionalidade. Ou seja, funcionalidade eu estou falando que é aquilo que a pessoa consegue fazer sozinha, aquilo que a gente é funcional. Eu funciono bem para ir até o banco, eu funciono bem para andar na feira, no meio daqueles carrinhos e no meio de gente gritando e fazendo, eu tenho audição, eu tenho visão suficiente para fazer isso, né? No envelhecimento normal, na senescência, o que a gente vê de fato é uma queda, é um déficit em audição e visão, menor na parte tátil e menor na gustação. Ok? Eles vão sofrer mais em função mesmo, os dois últimos, de um comprometimento por alguma doença, tá? Então é isso, gente, que eu queria dizer para vocês, em poucas palavras, e o que a gente puder responder, nós estaremos juntos daqui a pouco com a Karen, para depois a gente conversar e tirar dúvidas ou estender esse assunto, tá? E a gente fala sobre isso, Aline, é legal, quero muito, sim. Um beijo a todos, por enquanto. Ok, vamos parar o compartilhamento. Uhum. Tudo bem. Obrigada. Não estou te ouvindo. Não. O que você fez? Você estava tão bem antes. Entrando pelo outro. Pouquinho. Não dá para te escutar, Marcela. Não. Será Obrigada, Vivi. Dá para me escutar aqui? Agora está. Hoje tá difícil. É. Muito obrigada. A gente só precisa dar um recado que o pessoal do YouTube caiu, a gente não está conseguindo estabelecer a conexão. Então a gente está, como tá gravando, a gente vai colocar assim de acabar, logo em seguida. Pode ser? Tá. Eu que agradeço muito pelo convite, agradeço muito por estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Marcela. Obrigada, Karen. Obrigada, Vivi. Karen também é formada em TO, ela é pioneira no balé adulto, exclusivo para adulto, e vai falar como é a aula, como é trabalhar só com adulto, quais são as questões, corpo, tudo. Então, ela tem muita vontade de falar. Ao contrário, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu me senti muito honrada. Chego até a ficar um pouco emocionada. A minha relação com a Vivi, ela sempre foi muito próxima, depois principalmente que eu saí da faculdade, da academia, né? Porque assim que eu me formei, eu fui para a Unifesp, mas aqui em São Paulo, e trabalhei na área de geronto. E essa proximidade que a gente tem é muito incrível. Então, o convite vindo da terapia ocupacional, do Balé Spartacus, da terapia ocupacional, para mim é muito importante. Ao contrário da Vivi, gente, eu não fiz um projeto para mostrar aqui na tela para vocês. E como professora de balé, para mim é muito importante que eu possa olhar para vocês. Então, quem tiver interesse
em se mostrar na câmera, eu vou ficar bastante feliz. Aí, Cris, obrigada. Obrigada, Lili. Ai, Marcela, obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Vivi. Nesse momento, eu até fui tentar fazer alguma pesquisa também, né? Estou meio enferrujada, Vivi, precisa me orientar mesmo. E eu encontrei um jornal de Edimburgo, que é um jornal de dança para pesquisa. Então, ele chama Dance Research, The Journal of the Society for Dance Research. Lá de Edimburgo, eu achei um texto muito legal, que é em defesa do balé, são mulheres, a idade e a filosofia do prazer, né? E eu vou falar só um pouquinho desse texto, porque a Vivi fez uma introdução maravilhosa, e eu acho que esse texto teve a ver com a minha experiência dentro do balé adulto. Acho que todo mundo aqui, a maioria me conhece, ou conhece um pouco do meu trabalho com adultos. Eu sou extremamente exigente. Olha, eu estou vendo várias carinhas conhecidas. Eu sou extremamente exigente. Mas por quê? Porque o balé é exigente, né? Então, do mesmo jeito que a Vivi falou que dentro do que ela buscou, o balé sempre está associado a alguma doença, esse artigo em si, que depois eu disponibilizo para vocês, tá bom? Ele fala exatamente disso, que tudo que se busca de pesquisa no balé está falando de injúria, de dor, de problema. E daí, essas duas pesquisadoras, elas trazem uma coisa muito legal, que é por que o prazer é tão proibido. Por que é tão proibido sentir prazer, né? E workshop é pior ainda. Então, por que o prazer é tão proibido, etc e tal? Então, ela vai fazendo aí elas citam até Foucault, gente, é incrível, assim, é bem ampla a pesquisa delas, eu realmente gostei muito, ela começa com Isadora Duncan, e dela ela vai fazendo todo uma contextualização que vai ter muito a ver com como eu comecei o balé para adultos, e como hoje ele está aí nesse meio pandêmico, que é muito complicado a gente não tocar no momento de hoje. A gente não vai falar de pandemia, mas a gente vai falar, sim, de momento de segurança e a necessidade de fazer isso nesses quadradinhos, né? Enfim, quando eu fui dado o título de pioneira no balé clássico para adultos, é porque eu sou a primeira escola no mundo oficial que dá aula de balé clássico para adultos do começo ao fim. Então, hoje, a minha sócia, que é a outra Vivi, que eu falo que eu tenho duas Vivis, né? Olha como eu sou abençoada. Então, ela começou comigo e hoje ela dança o primeiro papel. Né? Ela ainda tem o objetivo de fazer fouettés, etc. e tal, mas a gente está falando dentro do nosso contexto de balé para adultos, desse tempo de formação, uma vez que o balé clássico, ele é uma profissão, né? Então, quando a gente traz ele para o mundo do hobby e a gente quer ter um avanço muito grande nele, a gente tem que pensar que quem é que estuda medicina 2 horas por semana e se torna médico em 6 anos? Sendo que nem o próprio médico se torna médico. Ou vamos dizer nós, teóricos, a gente trabalha que nem camela para se formar. E daí, em 4 anos, a gente está longe de estar pronta. Está longe de estar pronta. Não é verdade? Então, é a mesma coisa com bailarino. Não tem como tirar da profissionalização, trazer para o mundo do hobby e achar que a gente vai dar para o bailarino que faz como hobby o mesmo tempo de formação ou só dar um diploma para... Ai, fica feliz, tá? Agora, se fez balé, você é formado em balé. Formado em quê? Qual a sua necessidade? Então, daí a gente vai vendo, por exemplo, lá quando eu comecei, eu também era mais nova, né? Quando eu voltei a dançar. Então, eu parei de dançar com 16 anos, no meu 17 para 18 anos. Com 16 eu fiz o meu top mágico em balé. E eu tinha toda uma força física, né? Tirando aí, e por que eu estou falando isso? Porque tem um componente feminino extremamente importante e que tem tudo a ver com o envelhecimento feminino, que chama estradiol. E quando a gente entra na menarca precoce, a gente acelera essa perda para o futuro.
né? É maluco isso, porque a gente usa muito no começo e daí lá na frente a gente começa a parar. Para vocês entenderem as etapas da mulher. E se você se propõe a dar aula para uma mulher adulta, você precisa saber que a força muscular dela não é falta de vontade. Às vezes é perda óssea e perda muscular. E séria, ainda mais agora nesse nosso contexto. Mas, enfim, voltando lá, então a gente vai tendo uma perda de estradiol que vai começando lá na nossa menarca e vai se acelerando com o processo. Até chegar aquele momento que a Vivi falou da perda de interesse pela vida. Por quê? Porque, além do que, a gente ainda tem um outro contexto social que fala que é proibido sentir prazer. Porque foi o que ela disse, labor é aplauso, lazer não pode, né? Então, assim, então, se a gente unir essas duas coisas, imagina que a mulher ela precisa tentar voltar a produzir os pré-hormônios que fazem esses hormônios existirem, que são como se a gente tivesse criança ainda antes da menopausa, antes da menarca. E uma das coisas mais importantes que eu venho notando, e daí talvez, que eu volte para a academia, que eu noto nas mulheres, é que quando elas começam o processo do balé clássico, a gente trabalha muito a força do core, que é onde a Vivi até falou da força da gravidade, né? Da sustentação, e principalmente alongamento. Esses dois trabalhos feitos com constância na semana trazem para a mulher adulta uma revigoração neural, tá? Porque antes de chegar no músculo, começa aqui, ó. E quando isso aqui começa a ser estimulado, isso aqui começa a produzir um pré-hormônio que antecede o hormônio do crescimento, lá atrás. Nem tem a ver com o hormônio do crescimento. Essa mulher começa a ficar com a pele melhor, ela começa a ter um alongamento melhor. Alongamento da perna, não, gente, isso aqui, ó, da mão. Né? Todo mundo falando para assim, nossa, eu não tenho flexibilidade nenhuma. Eu falei, então tá, mostra a sua mão para mim. Ainda mais agora, aqui na telinha, que é muito complicado ver. Se a pessoa não faz isso aqui, ó, esse alongamento, abaixa o ombro, como que vai estar a parte de baixo? Porque isso aqui é o que a gente usa no dia a dia. Né? Agora, pé, tornozelo, dedo do pé, ossos do pé, joelho, quadril, é outro assunto. E ainda mais próximo da nossa região genital, que é onde vai ainda ter os hormônios lá do útero, lá do ovário, né? Então, assim, pensar o balé para a mulher que vai no processo de envelhecimento, e, gente, 35 anos, a gente começa a perder estradiol feio, porque a gente começa o processo de climatério. Né? Então, a gente consegue ver uma diferença muito grande entre as mulheres de 20 e as mulheres de 30. E depois, o bicho pega. Entre as de 30 e as de 40. As de 30 ainda tem uma agilidade gigantesca. Com 35, a mulher explode. 35, 37. E eu posso falar isso por mim mesma. Com 40, você dá um baque. Né? Você sente o primeiro baque da vida. E dali para frente, começa o real processo de envelhecimento da mulher, que ela sente isso no corpo. O acúmulo de gordura, a dificuldade de fazer massa magra. Não é dificuldade de emagrecer, tá, gente? Emagrecer é uma coisa. E daí você entra no balé que tem um monte de estética, que tem um monte de regra aqui, ó, colocado. Certo? Que não pode, que é impossível, que isso e aquilo. Então, a gente vai pedir para vocês tirarem isso da sua cabeça, como professora e como bailarina, se você quiser receber uma mulher adulta do teu lado para fazer aula com você. Porque assim, o pé dela não vai ser tão flexível. A perna dela não vai subir no primeiro momento. E vai demorar mais se ela for mais velha. Imagina assim, vocês já mexeram com argila? Tá? Sabe aquela argila que você recém pega, que ela às vezes até mole demais? Ela é meio difícil de trabalhar, né? É a criança. Ela é mole. Daí você tem aquela argila curtida, gostosa. Pega um aluno adulto iniciante de 25, 35 anos, gostoso de trabalhar. Aquela argila, se ela não é trabalhada, ela vai ressecando com o tempo. Certo? Então, daí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar colocar, aos poucos, água naquela argila. E não com tudo.
Porque se a gente colocar muita água, a gente desanda a argila. E se a gente colocar pouca água, a hora que a gente puser no forno, ela vai estourar. É assim que a gente vai trabalhar com adultos. Saber quem é, qual é a idade, qual é o processo dele de envelhecimento, o processo daquela mulher, inclusive social. Porque, já que estamos a maioria em mulheres, acho que a Fernanda acabou de dizer, mas estamos em mulheres, a gente pode dizer que o nosso dia a dia é muito mais complexo social e economicamente do que o lugar masculino e patriarcal da que a gente vive na sociedade. A gente tem que lutar 3 vezes mais para aparecer isso. Agora imagina que o balé está lá, bem gostoso, para ser o seu momento de prazer, o seu momento de reflexão, o seu momento de... E você entra olhando com aquela bailarina frustrada porque ela não é a primeira do Prix de Lausanne. E por que eu vou falar isso? Estamos falando de envelhecimento e de balé. E a menina que estava dançando no começo desse webinário era maravilhosa, num teatro maravilhoso. E daí, mais uma coisa sobre a inclusão. A gente precisa incluir no nosso pensamento, naquilo que a gente promove, a imagem daquilo que a gente quer trabalhar. Né? Então, assim, esse vem sendo o caminho do balé adulto KR. Lógico que eu errei ao longo do caminho muita coisa. Por isso que eu aprendi, estou aprendendo, estou em processo. Coisa que muito bem a Vivi já falou para mim, que esse momento atual fez eu entender várias outras coisas, né? E a preocupação disso, de cuidar do outro num balé clássico. Então, assim, uma das coisas mais importantes do balé adulto é respeitar a técnica e ser realmente fiel a ela. Então, hoje, por exemplo, numa aula minha, eu parei a aula e falei assim, bom, vocês sabem para que serve o que vocês estão fazendo? Porque, ao contrário de outras atividades físicas, levantar isso aqui para baixo e para cima, você vai usar forças, vamos supor, tá? Não sei, porque eu não faço musculação, então nem sei fazer o movimento direito. Se for balé, eu sei fazer, e eu posso ser corrigida ainda. Mas eu não sei fazer musculação. Mas em qualquer outra atividade física que não seja... que compõe uma arte, que compõe um passo futuro, talvez o karatê, talvez o taekwondo, talvez o kung fu, todo pequeno movimento que você faz, ele está te criando um músculo que vai fazer você criar outro, que é o movimento, certo? E você precisa saber para que você está desempenhando aquilo. Para quê? Porque se aquilo tem a intenção do movimento, aquele movimento um dia vai ser feito. Vamos pensar. Vocês sabem que a musculatura que o balé clássico usa é a musculatura de rotação esquelética, certo? É aquela musculatura bem pequenininha, que não é essa grande musculatura que a gente pega. Ok? Bom, se essa musculatura nunca foi estimulada, com certeza você precisou estimular e desenvolver a grande musculatura, que são os quadríceps, os tríceps, aquelas coisas grandes que a gente vê moldadas. Certo? Mas aí você vê um bailarino carregando outra bailarina lá em cima, fazendo várias coisas mirabolantes com ela, carregando, dançando, e ele é magro. Não, ele só não é inchado. A fibra muscular grande dele que sustenta aquela articulação, que sustenta aquele esqueleto, está lá no fundo. Não é essa de fora. Então, talvez ele tenha até um peso parecido com uma pessoa que tem a musculatura de fora inflada, só que a outra musculatura é maior. E a musculatura que o balé clássico usa é menor, certo? Então, a partir disso, dessas coisas todas, eu vou imaginar que o adulto chegou no balé. E ela nunca usou essa musculatura. Nunca. Porque quem usa essa musculatura é o balé clássico. Né? E talvez os músicos. Né? Os músicos têm uma habilidade com a mão muito fina, e a mão não é gigante de inchada de músculo. Não, então a mesma ideia que o músico tem de leveza no movimento, só que daí geralmente é só na parte superior, né, nos membros superiores, não ocupa o corpo inteiro, que é o diferente do balé, que ele tem toda essa habilidade da cabeça até o pé. Então, imagina que essa pessoa nunca usou essa musculatura, a não ser que ela seja música, daí ela vai ter um vertebral maravilhoso logo de cara, porque ela vai ter a técnica, ela consegue achar aquele músculo. Então, aquele músculo que precisa para ser usado no balé, ela consegue acessar. Agora, a pessoa que nunca fez isso, ela está usando uma outra musculatura, aquela grande, aquela inflada,
que é o que a gente usa no dia a dia, certo? Ok. Como que você vai educar essa pessoa para ela conseguir usar isso? Ensinando, dando calma, viabilizando as pequenas conquistas. Porque a máxima conquista já é ela ter conseguido fazer balé adulto. Né? E depois disso, a gente vai ter várias pequenas conquistas diariamente. Então, a gente precisa desprogramar a atuação muscular e programar uma nova atuação muscular. Certo? Aproveitem todas as aulas na faculdade agora para vocês se alimentarem disso e poder usar isso como instrumento de ensino. Que essa vai ser a sua diferença quando você for dar aula para adulto ou ser bailarina adulta. Você vai imediatamente conseguir entender que não é aquela musculatura que você vai usar e vai passar para outro espaço. Certo? Então, assim, é outra coisa. Então, hoje eu fiz isso na minha aula. Hoje a gente parou a aula e a gente foi tentar usar aquele músculo. Só que aquele músculo, gente, é desse tamaninho. Ele cansa muito rápido. Até porque ele ainda não foi estimulado. Ou, às vezes o dendrito neural nem chegou lá. Aquele de comando super absurdo. Ele só é uma musculatura vermelha, mas ele estava lá parado, quietinho, assim, ó, quase pedindo aposentadoria. Daí alguém falou, não, levanta, filho, vai lá e faz. Tá certo? Então, isso é muito importante quando a gente vai pensar no balé clássico para adultos e principalmente no envelhecimento. Quando a gente vai falando dessa mulher que perdeu massa magra e ela teve gordura no lugar, né, que é o normal, é isso que acontece, e essa foi uma das minhas grandes preocupações com as minhas mulheres durante esse período que a gente está em casa, e o Balé Adulto KR não volta esse ano, o Balé Adulto KR só volta ano que vem, quando realmente for seguro, porque mais importante do que os sonhos são as vidas, porque sem vida não tem sonho. Né? Então, eu não tenho como colocar um grupo de risco inteiro, que são as mulheres, para fazer aula no espaço que pode ser ruim. Né? Enfim, só para vocês entenderem. Então, nesse período que a gente está, onde o balé, eu tive que largar a mão de toda a minha... Como fala quando você é muito metida? Você se acha muito assim? Ego? Hã? Ego? Todo meu orgulho? Não, prepotência. Quando eu criticava as atividades online. E hoje, olha que incrível. Eu estou completamente online. Sabe? E caiu assim, ó, tipo, na cara. Né? Caiu, cuspi pra cima, caiu, sei lá, São Pedro mandou, sei lá, eu quem, lá de cima mandou tudo. E isso é muito importante porque se a gente deixar a mulher sentada, assistindo série o dia inteiro, ela vai ter lesão. Séria. Ela não vai ter só perda, ela vai ter lesão. Né? E eu vi que já teve uma pergunta sobre escoliose, etc e tal. Eu não foco na doença, mas eu protejo a mulher para ela se autoconhecer e entender que o músculo que ela tem que usar vai proteger para aquilo não ser ruim. Tá? Existem, claro, algumas coisas que são bem complicadas. E daí isso tem uma conversa separada. Uma das coisas que o balé não é indicado, é contraindicado, é para doença cardiopata, para cardiopata. O balé é um trabalho extremamente isométrico, que eleva a frequência cardíaca desesperadamente. Então, isso é uma coisa complicada de você trabalhar numa aula e estar monitorando aquela pessoa 24 horas. 24 horas, 1h30 que seja na aula, até porque você não sabe o que aconteceu na vida dela inteira antes disso. Então, que é o dia inteiro, né? E que horas ela está fazendo atividade física, enfim, tem horário que não pode fazer, tem horário que não é indicado, porque a frequência cardíaca aumenta de acordo com a distância do sol, enfim, mas isso é estudo, tá? Estudo é científico, porque eu sou meio chata. Mas é isso, então é essa a experiência do KR, a minha experiência como professora e como terapeuta ocupacional, com orgulho eu posso falar isso, que nunca saiu, ainda mais com a minha Vivi aqui do lado, sempre juntinho, quando eu choro demais eu ligo para ela. Ela, calma. Né, eu acho que assim, eu não sei se eu tenho mais tempo, eu acho que não, mas são muitas os tópicos para se falarem de balé. Eu acho que eu tentei trazer aí um pouquinho do que é a mulher no envelhecimento e do que é o balé para essa mulher.
e que principalmente a importância maior do balé na mulher adulta é fonte de prazer, é crescimento pessoal, é desenvolvimento de bem-estar psicológico e social, e é iluminar um pouco a vida, né? Porque normalmente a mulher que vai fazer balé depois de adulta, ela sonhou com isso, ou ela passou a sonhar com isso. E quando eu falo que eu levo os sonhos a sério, eu não me responsabilizo pela execução deles. Eu posso até dar inspiração, mas a motivação é da pessoa e a realização é da pessoa. Como terapeuta ocupacional, eu posso falar que eu instruo os instrumentos, né? Eu cedo os instrumentos necessários para que essa pessoa seja capaz de realizar aquilo que ela deseja. E uma das grandes coisas que o Balé Adulto KR fez mundialmente, eu sou muito grata por isso, foi de incluir o adulto na dança clássica e hoje ela ser tão aceita. Então eu fico muito chateada quando eu vejo post falando, ai, o corpo é gordo, o corpo é aquilo, o corpo é aquilo. Não, gente, o balé já está lá dentro, a gente já está lá, vamos parar de reclamar. E agora é foco em fazer correto, né? Em fazer do jeito que a gente quer que seja o correto. Também tem isso. Porque a gente não vai ser o Ópera de Paris. Eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse o dinheiro que a Ópera de Paris tem, filha, me dê todas as adultas, gordas, magras, pretas, brancas, baixas, não tô nem aí. Vocês iam ver um Ópera de Paris Balé Adulto KR. Tá certo? Porque a gente já tem instrumentos para tudo isso. Então, quais são os meus instrumentos? Você, professora, você, bailarina, quais são os seus instrumentos? Com esses instrumentos, o que você precisa fazer? Não são suficientes? Se instrumentaliza. Né? Instrumentalizar-se é estudar, é buscar orientação, é investir, sim, porque ninguém chega a ser um grande profissional de qualquer área que é investimento pessoal, inclusive financeiro, inclusive de abrir mão. Eu falo isso porque para mim nunca foi fácil. Né? Hoje a gente tem um nome, tem tudo isso, mas quase foi tudo por água abaixo, como para muita gente. Só que não foi, porque além dos meus instrumentos pessoal, eu tenho esse instrumento, que é o suporte de vocês, que faz com que a gente vá cada dia e queira ir cada dia mais longe. Né? Acho que essa é a parte mais importante. Então, eu não sei, acho que acabou meu tempo, né? Então, muito obrigada. Vou fazer a Odete dar um reverência para vocês. Espero que tenha sido bom. Obrigada. Obrigada, Vivi. Obrigada, Marcela. Obrigada, Alex. Obrigada, Michelle. Não foi bom, foi ótimo, entendeu? Foi maravilhoso. Eu acho que, não sei, se vocês preferirem, a gente pode ir direto para as perguntas. E aí eu acho que seria interessante o pessoal interagir também. Então, quem tiver vontade de abrir a câmera, ou se que é uma coisa que vocês gostam, ou vocês só abrir o áudio, mandar mensagem, não sei. Agora deixar livre. O que vocês acham? Para geral. Quer que eu responda da sua escoliose, Cristiane? Seria interessante. Ok. A coluna no balé clássico, ele é o pilar da sustentação vertical, assim porque nós somos vertebrados e ficamos verticais, tá? Ok. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver se essa sua escoliose não tem nenhuma hérnia, ou se ela tem mobilidade, deve ter, porque senão você estaria com aqueles coletes enormes, então possivelmente ela é móvel. Sendo móvel, a partir do momento... é fraquinho? Então esquece. Só vai lá e faz balé. Fortalece o core, né? Que essa que acho que é a parte mais importante, é fortalecimento do core. Eu costumo fazer uma brincadeira de leis físicas, né? Que o balé clássico, dentre todas as leis físicas, seu cambré é horrível, não tem nada a ver com a escoliose, a gente te ensina. Vai lá, faz matrícula depois. 8 horas meu site está aberto. Fiz propaganda. Ai, meu Deus, fiz mexer. A grande questão é, o que é peso? Vocês sabem? É massa vezes a gravidade. Certo? Centro gravitacional não tem nada a ver com peso. Peso é uma coisa, centro gravitacional é outra. Ok? Então, peso é massa vezes gravidade. O balé clássico não trabalha com essa força física. Tanto que na mesma figura que a Vivi colocou, tinham várias setas.
O que a gente trabalha, a força física que é trabalhada no balé é a força vetorial. A gente não trabalha com alavancas, a gente não trabalha com peso, a gente trabalha com o vetor. Então, no quesito da coluna, eu tenho que pensar que eu vou ter um vetor que vai me ajudar a fazer esse cambrê com elasticidade. Se eu só quiser me dobrar para trás, aí gente, isso dói. Dói em qualquer um, até na pessoa mais elástica do mundo, tá? Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante para pensar quando a gente pensar em coluna. É abdômen fortalecido, porque a parte anterior do corpo é a que sustenta a parte posterior, então não tem como eu ter uma coluna fortalecida se a parte abdominal e a parte anterior não estiver fortalecida. Né? Ok. Mais alguém? Ela perguntou qual foi a sua motivação para dar aula para adultos. A minha motivação foi um paciente de Jerônimo. Foi um processo lindo que ele precisava fazer, a gente precisava fazer juntos um projeto de vida, digamos assim. Ele era um idoso de 98 anos e o projeto de vida dele foi me ver voltar a dançar. E foi um processo complicado para eu aceitar, porque para mim balé era profissão e eu estava ali como outra profissional, né? Então, enfim, como que seria isso? Então, foi todo um processo de orientação que eu tive na época. Eu tinha acabado de sair da psiquiatria e da saúde mental, então a minha orientadora ainda era dessa área, então a gente sentou e foi uma conversa muito franca, que foi que ela disse: Karen, a sua frustração não vai te pertencer, porque ali não vai ser só a Karen bailarina, ali vai ser a Karen que se topou ser o agente de um projeto de vida, que não é seu, é dele. E você vai ter que dançar isso depois. Então, foram vários processos, que acho que até por isso o Balé Adulto KR existe do jeito que ele existe, porque a minha volta ao balé, ela foi feita não por mim, não porque eu queria. Quer dizer, eu queria, por isso que eu fiz também. Mas não foi uma coisa que eu pensei, não foi uma coisa que eu idealizei, não foi uma coisa que eu... Não, eu estava na ciência completamente envolvida, né, Vivi? Já estava indo até para congresso internacional, fazendo um monte de coisa, e de repente ele me deu esse baque, esse presente de volta, que foi o meu olho brilhando quando eu falava desse tal balé. Eu agradeço muito a esse senhor, e acho que o mundo inteiro agradece a ele, e é isso, o projeto de vida dele virou uma vida eterna. Que são mulheres pelo mundo dançando, né? Sem vergonha de se mostrar. Acho que essa é a melhor. Não tem a ver só com o balé do pé, tem a ver com essas mulheres que hoje têm coragem de dançar e deixar o brilho no olhar acontecer. Posso falar? Claro. Quando a gente tem esse conhecimento anterior, né, do que nos forma, quem é você, de fato, né? Quem é você nessa hora? Então, você tem esse conhecimento anterior, alguém pode enxergar isso em você. Lógico que você vai ter que tomar a decisão se você quer ou não, né? Quando eu disse para vocês que eu trouxe um exemplo do que tem no mundo, que é uma moça que precisou da mãe dela como TO para enxergar que isto é uma ocupação. Mesmo não sendo uma profissão, pode ser uma ocupação. Gente, e é assim com todas as outras ocupações na vida da gente, né? Assim como a gente não vai ser músico profissional, mas nós podemos tocar ou estudar piano, mesmo com certa idade, aprender, né? A gente não vai ser motorista profissional, mas nós vamos dirigir, ok? E todas essas coisas são ocupações. E por que está em construção? Porque todo o nosso envelhecimento está em construção. É a primeira vez que o mundo envelhece tanto e que tem tantas pessoas envelhecidas. Então, nós estamos simplesmente aprendendo a como lidar com isso, tá? Aprendendo quais são as ocupações que vão nos pertencer daqui para frente.
né? E a Karen, com este olhar, trouxe essa possibilidade. Isso é fabuloso, fabuloso. Porque são quebras de paradigmas, né? Vocês lembram quando diziam que a gente não pode desenhar? Só quem pode desenhar é quem tem dom. Isso não é verdade. Se você fizer um curso de desenho, você tem capacidade de aprender uma técnica. Se você quiser muito desenhar muito bem, você vai ter que fazer muito treino. E assim né? Então, nós precisamos abrir essas portas e quebrar esses paradigmas e sair dessas crenças que estão anteriores. O padrão de beleza mudou, graças a Deus, né? O padrão de saúde mudou e as coisas vão se mudando e a gente vai precisar colaborar para que as pessoas mais velhas agora entendam que elas podem ser incluídas, sim, né? Podem ser. E é muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz de ver esses processos, tá? E eu acho que é mais legal ainda, Vivi, complementando a sua frase, que as mulheres não deixem para quando elas ficarem mais velhas ter essa coragem, né? A gente tinha um padrão de envelhecimento social que, né, que a Tami está falando aqui, que a idosa chegou para fazer a aula, etc e tal, e chorou. E se a gente se possibilitar as mulheres de meia idade, né, que eu chamo, somos essas mulheres entre 45 e 65 anos, que elas possam ter acesso, porque essa idade, acho que hoje na mulher, é uma idade de muita produção. Né? Normalmente é a hora que ela vai conseguir fazer o seu dinheiro o seu próprio, vai conseguir ter suas próprias metas, e etc e tal, e isso perde um pouco do tempo do prazer. Porque não dá tempo. Né? Porque não está na sociedade, sei lá, não sei como que fala isso. Então, essa é a parte bastante importante de se promover um balé clássico com qualidade, com respeito, com ética e estética, igual a pintura, né? Se eu pinto tão bem, se eu sou uma tão boa teórica, se eu sou tão bom corredor, por que eu não posso dançar balé bem? Pode. Se você se dedicar, você pode. E se não ter, é que nem quando você começa a correr, vamos supor, né? Vou dar um teste que é mais fácil da gente pensar, porque é um pouco mais livre o início. Eu quero correr a Maratona de São Silvestre. Então, eu vou lá para o Parque Ibirapuera, começo com uma corrida, daí eu vejo no YouTube, vejo como é que faz para eu correr melhor, né? E daí eu vou correndo um pouquinho mais. Daí, quando eu vejo que eu ganho alguma coisa, eu penso que eu quero investir num personal trainer. Daí eu vejo, não, eu tô de corrida. O cara que vai acertar meu tênis, que vai comprar um tênis bom, etc e tal. Agora, imagina se esse cara tivesse lá no começo pego um material de qualidade. Você pode ser o material de qualidade desse cara no balé. É só você ter esses instrumentos, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Como é que é? Dentro da realidade do idoso, é que sonho e realidade, né? Você quer juntar? Abre seu microfone, Marcela, para você explicar. É que eu deixei só para não esquecer. Então, eu fico pensando em como seria, eu sei que tanto na vida, por exemplo, num tratamento, ou num processo terapêutico, quanto no balé, a gente vai lidar assim com o ideal do idoso e com a realidade do idoso. E como é trabalhar com essas possíveis frustrações desse idoso, com os possíveis medos durante o processo terapêutico ou durante o balé. Como o profissional se coloca perante essas questões. Faz sentido? Faz. A Vivi deu um nome para um condicionamento que eu faço com as minhas alunas, né? Eu peço uma tela branca, igual a gente faz em terapia cognitiva. Né? Você precisa ter um condicionamento e separar a emoção do fazer num determinado momento, porque essa emoção ela vai vir o tempo inteiro, a gente sabe disso. A hora que a gente mexe no músculo, nesse músculo está lá uma emoção guardada, essa emoção aflora,
Pode ser o medo de cair, pode ser o medo de errar, pode ser o pai que falou que ela ia ser uma puta se ela fizesse balé, porque ela ia dançar na televisão. E isso, puta, é o pai que tá chamando, tá? Porque trabalhar na televisão não significa que você é puta. E, enfim, acho que é muito complicado, assim. A série, você tem que pensar no que você quer trabalhar, e agora eu vou ser bem específica no balé clássico. Eu não sou terapeuta lá. Eu uso os meus instrumentos como professora, mas eu não faço terapia no balé. Né, do tipo, é específico, é balé clássico, é técnico, lógico que eu acolho, porque senão eu não seria uma boa professora se você não acolhe o seu aluno como ele chega. Mas você tem que saber qual o condicionamento que você vai fazer para que ele consiga entrar na técnica e sim desempenhá-la. Senão vai virar uma sessão de análise, você chama a galera, chama o psicólogo, a TO, chama todo mundo, sempre faz análise. Né? Agora, condicionar. E mais do que isso, né? Eu acho que se você não souber qual é o instrumento que você tem que dar, não é nem análise que vira sessão de queixa. A pessoa sai para fazer lazer só para se queixar da vida, entendeu? Para queixar do marido, para queixar do vírus, para queixar do não sei o quê. Eu acho que a contribuição maior, Marcela, que eu aprendi com os próprios idosos, é você trabalhar em cima de um dos pilares de manutenção de uma vida ativa, que se chama conhecimento. Né? Quando a Karen fala, eu tenho que explicar para a pessoa o que é este músculo, onde é que ele está inserido, qual é o papel dele, como fazer esse movimento. Você está educando a pessoa para o conhecimento. Você está realmente dando conhecimento para essa pessoa. E isso deve ser feito, deveria ser feito desde que a criança entrou numa escola e até quando ela está na fase adulta e ela está dentro de algum grupo. Né? Tem que ter um trabalho de educação para, tá? Objetivo para. Se você trabalha com este objetivo, por que você coloca uma barra? Por que não pode ser um móvel? Por que tem que ter certa altura? Esses porquês respondidos com o conhecimento de um embasamento traz para a pessoa a segurança do que ela vai fazer. E daí você, não importa se você tem 22 anos e a pessoa que você está trabalhando tem 70, tá? Porque você está realmente dividindo com aquela pessoa o conhecimento correto. Quando é importante mostrar, sim, nós fizemos um workshop, a Karen e eu, falando de cognição e de balé, né, o tanto que você precisa entender quem é você e como a sua cognição funciona, por exemplo, em que a gente trabalhou atenção, trabalhou memória, ensinou o que é atenção, naquela determinada tarefa, naquele determinado aprendizado, daquele movimento, tal, é atenção, é memória, qual que você tem que trabalhar primeiro, qual que você tem que trabalhar depois, que a Karen tem agora já frutos, assim, né? Tá aí, tá na internet já. Os alunos já estão postando na internet a diferença, tá? Então, acho que a educação é sempre a base. É fundamental, assim, eles se conhecerem, aquele processo foi muito importante, porque assim, então eu falo assim, como eu decoro o exercício? Ninguém decora nada. Você decorou agora, no dia seguinte, você já não sabe mais. Eu decorei a tabela periódica inteira, você acha que eu sei? Nunca. No dia seguinte que eu fiz a prova, eu joguei fora, tá lá em alguma caixinha. Mas não sei, né? E, por exemplo, agora eu vou responder outra pergunta, adorei, Vivi. Suas colocações são sempre maravilhosas. Ela falou assim, queria saber o que acha em relação à ponta, pois muitas bailarinas entram com esse sonho, acho que não vão alcançá-lo, mas mesmo entrando pequenas, é um processo lento. Talvez essa dificuldade nos adultos seja por sua pressa maior do que por suas limitações. Eu acho que a limitação é do professor, nesse caso. I'm sorry. Desculpa.
Até aquilo que eu falo, a Marcela fala, eu quero tirar a câmera. A grande questão, gente, de verdade, é você saber o que você está fazendo. E ensinar. O que foi que a Vivi falou? Quando você tem o conhecimento daquilo, você passa a segurança para o aluno. O aluno vai saber que o processo é lento, mas não é distante. Porque pode ser lento com a ponta no pé. Técnica em pontas é uma coisa, técnica de balé clássico é outra. Quando daí todo mundo fala assim, aprenda a técnica toda do balé, depois põe a ponta. Aonde? No Bolshoi? Não é. No American Ballet? Não é. No Ópera de Paris? Não é. Você entra no balé, no mês seguinte você está na ponta. Porque são exercícios diferenciados, entendeu? Agora, é claro que se a gente está falando com o adulto que ele não quer investir um valor legal, não quer fazer um conhecimento legal sobre o sapato que ele vai usar, é a mesma coisa da altura da barra. Né? Se vocês entrarem para fazer as aulas online no Zoom comigo, vocês vão ver, meus alunos estão montadinhos em casa. Eles fizeram questão de fazer. Tem gente que usa cadeira ainda, por quê? Porque a cadeira foi excelente na altura para aquela aluna, tem espaço para o pé ir para frente, tem espaço para o pé para o lado, não balança, ela consegue controlar o corpo dela, e ela está no básico 1, início, do 0. Né? Mas é isso, a técnica em pontas é a mesma coisa, não tem limitação, a limitação é do professor que não sabe ensinar, então ele espera que o aluno esteja pronto para colocar ele na ponta, porque daí ele se vira, entendeu? Se ele torcer o pé, é o problema do aluno, coisa que acontece sempre. Ok? Então é isso. A sapatilha de ponta não é um objeto que é, ai meu Deus, eu só vou... E também não adianta, se você acha que você, professor, não tem condições de colocar aquele aluno na ponta, fale para ele, neste momento não é possível. Mas não porque é impossível. Porque essa não é a sua ideia daquele trabalho. O seu trabalho como professor é dizer, agora eu não consigo. Porque eu preciso que você tenha mais musculatura para que ambos estejam seguros. Eu como professora e você como aluna. E sim, eu já falei isso para aluno meu em várias ocasiões. Né? E hoje sim, hoje eu tenho hoje o meu carro-chefe, né? O carro-chefe da Karen Ribeiro é a técnica em ponta. Tanto que eu tenho a Nilva, que tem 70 e poucos anos lá, que é a mãe do Patrick, que vocês sempre veem nos meus stories, etc. E tal, ela não quer voltar para a ponta ainda. Por quê? Porque a Nilva ficou muito tempo parada na pandemia e já tinha parado o balé antes. Ela perdeu muita musculatura, ela teve problema de equilíbrio quando ela voltou a fazer balé. Teve problema não, ela identificou problemas de equilíbrio ao voltar ao balé. Né? Identificar problemas não significa que isso é uma doença, significa que você ficou parada, sentada durante 7 meses e na hora que você levanta da tontura. Né? Então, acho que isso é bastante importante de frisar. Então, a Nilva não quis voltar às pontas ainda. E tá tudo bem. Eu não tô lá na casa dela. E o mais legal é que ela identificou, né? O mais interessante, o mais poderoso é que ela identificou também. Ela identificou a queixa, ela sabe dizer para você que é isso. Essa pessoa é uma pessoa que vai chegar aos 80 anos sem cair, sem quedas, sem risco de quedas, tá? Porque ela aprendeu a cuidar da postura, do corpo. Ela pode até não chegar dançando, mas o benefício que ela ganhou de funcionalidade nesse período é fabuloso para a vida dela. Sim. É importante mostrar como o balé, como auxiliar os movimentos básicos na ativação. Olha, é aquilo que eu falo, se você não sabe falar disso, você não fala. Se você sabe falar, você fala. Né? Usar jargão pronto na internet, ou pesquisa que você não usou, não sentiu, não foi feita de verdade por você, não ajuda o aluno, nem você. Então, se você sabe como falar, etc. Eu não falo muito o nome dos músculos, tá? Porque eu nem sei nome de vários. Eu gosto daqueles que são bem estranhos, tipo, multífidos. Eu gosto desses músculos, assim, que eu falo que é pra dar nome no pet, tá? E daí isso chama a atenção das pessoas. Mas, enfim, eu acho que é importante você demonstrar, mas mais que demonstrar, fazer o aluno entender como ele tem que produzir o movimento. Porque
ele te olhar fazendo vai sim ajudar, mas se você não estiver fazendo direito, ele vai aprender errado. Eu sempre falo para as minhas alunas, pelo amor de Deus, para de assistir coisa torta na internet, que vocês vão ficar tudo torta. Foi o que a Vivi falou, que é um treino isso, né? Você assistir a imagem boa e depois você vai reproduzir uma imagem boa. Então, pensa se vocês ficam perdendo tempo nessas páginas ruins que fica o povo torto. Não, fica nas coisas bonitas, para ficar bonitinha. Olha, isso mesmo, a Karen tem toda a razão. É aquilo que a gente vê, é a imagem que a gente internaliza, viu, pessoal? Isso é muito sério, é muito sério. Então, se você só internaliza essa imagem que você vê, que você gostou da pessoa fazendo, né, você vai fazer com erro, com certeza, tá? A outra coisa uma coisa que pode ajudar também nessa imagem é vocês não só se filmarem, não fiquem assistindo o filme, tenham um olhar crítico, mas tem uma questão bastante interessante que é entender o ponto de estresse, né? É onde vocês não conseguem ir mais para frente, tá? Porque o ponto de estresse é o ponto de aprendizagem, onde vocês vão precisar retomar e refazer a partir dali. Depois a Karen dá uma aula sobre isso, que ela sabe bem. E é verdade, né? Qual é o ponto de estresse? Mas fotografem vocês. Faz na frente do espelho. Faz na frente do espelho, fotografem vocês, façam a evolução, né? Façam a E põe do lado a foto, né? E põe do lado a foto daquilo que você quer chegar. E vê o que está faltando. Identifica. Tem um exemplo, Vivi, que eu falo sempre para as minhas alunas, você sabe se vestir bem, né? Então, daí você olha lá na revista, você gostou daquilo, e daí você se veste bonito. Agora, olha no espelho, tá bonito? Não tá bonito. É igual vestir uma roupa, tem defeito. Se não tá bonito, vamos dar para ficar bonito. Não significa que a perna está na orelha, ou o pé tem que estar com o pé da Svetlana Zakharova, entendeu? Pode ser o pé da Karen. Pode ser o seu pé, melhor ainda. E tá tudo bem, vai ser bonito do mesmo jeito, se estiver correto. O que não é bonito no balé é aquilo que não é correto tecnicamente. Parei. É uma confusão de tela. Dá pra me ouvir? Deu? Tô ficando maluquinho. Porque senão eu não consigo, é áudio. Bom, a gente tem exatamente 1 minuto. Vocês querem fechar com alguma coisa específica? Karen, Vivi, acho que foi incrível. Tem muita coisa e muita informação para processar, tanto como professor quanto bailarina. Mas que fica uma experiência para sair um pouco do isso é balé. Não, vamos entender como faz, vamos entender como fazemos também, né? Só o que o outro faz é fácil, mas como a gente faz dentro do balé. Então, tem uma ótima oportunidade para vocês encerrarem com aquelas lições para ficar pensando sobre. Uma coisa que eu tenho para falar, então, primeiro é obrigada, né? Obrigada, Vivi, mais uma vez pela nossa parceria. E, principalmente, gente, cada um vai ter o próprio caminho. A gente olha, se inspira no outro, mas o caminho é nosso, como professor ou como bailarina. Então, se instrumentalizem, acreditem. E, olha, por ter que acreditar, é porque vai ter dia ruim. Vai ter dia que a gente quer desistir, vai ter dia que a gente não quer abrir o caderno, vai ter dia que a gente não quer fazer aula. E é nesse dia que a prova maior tem que ser dada no balé. É esse dia que você vai levantar, que você não queria ir lá fazer. Porque, mais do que professores, professor é inspiração. A Vivi me inspira. Ela é minha professora. Né? Não formalmente, porque eu não estou matriculada em nada que ela é professora, mas ela me inspira. Eu sei que eu inspiro várias outras pessoas, mas você me inspira muito. Então, assim, você vai ser a inspiração de alguém, mesmo que você não saiba. E essa pessoa, às vezes, vai falar, nossa, mas ela estava mó cansada, ela foi lá e fez.
aquele dia que estava... É óbvio que a gente tem que descansar, tá? Não estou falando isso, mas eu estou falando daquelas pitadas de... Não, não vai dar. Vai. É nessa hora que vem o fouetê. É nessa hora que o balé vai encerrar. Se você não conseguir fazer o fouetê naquele dia, não tem problema. Faz outro passo. Mas encerra a coda. E receba os aplausos. Porque o aplauso do público é a imagem que ele está colocando dele lá em cima do palco com você. Igual em todos os momentos da vida. Né? A gente como artista, como professor, como aluno, é isso. É uma troca. Mas a gente tem que saber o que a gente é. É isso. Vivi. Bom, eu só tenho que agradecer, eu adoro conhecer gente, adoro juntar gente, a Karen sabe disso, eu sou uma, não sei qual é o termo disso, que junta um monte de gente, não esqueci. E aí eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo todos vocês, vendo esse trabalho diferenciado que vocês estão fazendo, fico muito orgulhosa. E a Karen é uma pessoa que eu acompanho, ela é uma empreendedora, eu aprendo com ela também, aprendo todos os dias, a forma como ela está lidando com essas novidades, como ela está trazendo, né? E eu fico muito emocionada também, muito, muito. Aline, eu também me emociono sempre, é muito legal, e é muito legal a gente acreditar no potencial da gente, sabe? A gente vê que essas pessoas têm o potencial e que a gente também tem, que a gente também vai encontrar esse potencial. Então, essa coisa de vocês terem participado tanto do chat, achei bárbaro, achei super legal, foi um envolvimento muito, muito legal, e estou muito feliz de estar aqui e estou sempre à disposição. Um abraço grande a todos. Então, a gente vai finalizar. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivi. Vocês foram incríveis. Acho que tem muitas outras coisas para se falar, e ainda espero ter a oportunidade de falar de novo com vocês, somente pelo Spartacus. A gente gostaria de agradecer a extensão do Spartacus, a coordenadora Rodrigo Rodrigues, a todos os extensionistas, a Unifesp, né? Olha o benefício que ela trouxe para nós. E os nossos apoiadores, que era a Dance, lembrar, a Pac Pacific, a Milk Dancer Wear, a Lilian Atelier e a Bamarina Shop. A gente pede desculpa pelo problema que teve no YouTube, mas como foi muito corrido, a gente promete que na próxima sessão vai estar tudo certinho. A gente vai disponibilizar essa sessão daqui a pouco. Mais alguma coisa? O pessoal podia abrir a câmera para a gente tirar uma foto, né? Todo mundo aí, vamos lá, gente, quem quiser, claro, estou brincando. É um momento incrível. Quem é a Lai? A Lai está na minha câmera principal. Bruninha, que saudade. Vai tirar? Foi? Tem que tirar de várias páginas, né? Meu Deus, eu não sei. Vamos ver se tá indo. Eu não sei fazer isso aqui, eu só sei usar o Zoom, gente. Eu sou meio velho. Vamos o celular, então. Hoje o celular tem um problema. Ai, acabei de ver como é que dá para fazer. Meu Deus, eu tô muito feliz. Consegui. Pera, deixa eu fechar aqui. Entrou todo mundo! Yes! Gente, não é que esse negócio de tecnologia a gente pode ficar louca, né? Só porque conseguiu abrir todo mundo. Vamos lá. Vou tirar uma foto, façam suas poses. Tá aí, descobri também. Ó, vou tirar uma com o meu lustre, a Aldete lá atrás. E agora, uma só da tela. Você tá maravilhosa. Sorriso! Aê! Eu mando para vocês.
E olha, gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês. O Basílio não se comporta em nenhuma reunião. Não é verdade, Vivi? Ele está quietíssimo aqui. Ela está tentando falar, mas verdade. Eu ia perguntar dele, porque o Jack se enfiou. Quem é o Basílio? Vem cá, vai filho. No colo, Fala aqui que vai todo no mundo colo quer da saber mãe. quem é o Basílio. Olha lá. Aqui é o Basílio. Olha isso. É o mascote KR. Tá aqui, é o meu pitbull mais fofo dessa vida. Muito comportado. Muito, muito comportado. Vai merecer passear com o papelzinho? A gente já deu aula que ela teve que pegar ele no colo e ficar com ele assim, para ela dar aula, assim, porque ele ficava pedindo colo para ela. Hoje ele passou mal, tadinho. Por causa do calor. Passou, por causa do calor. Passou. Eu sou muito fofo. Mostra você para elas. Olha lá. Olha lá. Ele é uma figurinha, esse aí. Olha. Não. Nossa, Tá bom, falou, gente. Ele é pequeno, né? Ele é pequeno. Muito obrigada. Adorei hoje, foi incrível. Um beijo enorme. Sabe como encontrar a gente. Vocês também. Vocês também, já conhecem o caminho de casa. Beijo enorme, gente. Tchau. Tchau, tchau. Cara, e você esqueceu de falar do seu site. Quê? Você esqueceu de falar do seu site, que vai abrir hoje. A inauguração. Meu site! A inauguração hoje, 8 horas da noite, a gente vai lançar para o público. Dá tempo ainda de vocês entrarem e se cadastrarem, ganharem um presentinho. Ai, meu Deus, agora tá vendo ele, agora sabe que tá no colo da mãe. Vai ser às 20 horas e a gente vai lançar nesse site, lá no Instagram, mas vai ter o primeiro módulo de formação do baleadultokr.com.br completamente online. Perfeito. Né? Então, foi das grandes coisas que o Covid fez comigo. Foi eu virar completamente online, então essa é uma das grandes novidades. Até porque, como eu disse, o KR só vai voltar. O Insta é KR Balé, tudo junto. Peraí, deixa eu escrever aqui pra você. Eu escrevo. Porque eu tenho o meu pessoal. Oi? Oi. É esse aqui, hein? Não tem ponto, não tem nada. É que eu tinha feito isso, ó. E agora tem @KR Balé. É isso. Tá certo? Vai ser às 8 horas o lançamento. A gente vai anunciar as coisas que a gente está fazendo, enfim. Bastante coisa legal. É uma coisa que eu não falei, mas que a Marcela sabe, eu não trabalho com divisão etária no balé, e sim com divisão técnica. Isso também pode ser uma coisa legal para vocês. Sem dúvida. Gente, muito obrigada. Vou começar agora correndo no YouTube. Tá, joia. Beijo, espero que vocês tenham gostado de coração. Tirar.